Ó, o Carlos, um coraçãozinho. Meninos, seguinte, já coloca aí no chat, ó, nome de vocês e presente. Vamos começar, porque rapadura é doce, mas não é mole, não. Ó, tá comendo, a bonita, na hora da aula. Vamos lá. Só para confirmar, estão vendo a apostila aí na tela? Sim. Oitavo, é para participar da aula, viu? Não quero silêncio, não. Vamos lá. Essas são as notas de Beatriz em História nos 3 primeiros bimestres. Primeiro, 8,3, segundo, 6,4, terceiro, 5 e o quarto a gente não sabe o valor. Na escola de Beatriz, a média final é calculada pela média aritmética das notas dos bimestres. A média mínima para ser aprovada sem recuperação é 7. Qual a menor nota que Beatriz deverá obter em História no quarto bimestre para não ficar em recuperação? Anote-a na tabela. Meninos, o que eu vou ter que fazer? Uma equação simples de primeiro grau. Bem simples, eu vou somar. Ó, a nota do primeiro, 8,3, mais a nota do segundo, 6,4, mais a nota do terceiro, 5, mais x, que é a nota do quarto, que eu não sei. Tudo isso dividido por 4, porque é a média, vai ser igual a quanto? A 7. Vou multiplicar em cruz. Vai ficar, na hora que eu somar 8,3 mais 6,4 mais 5, eu vou encontrar 19,7, mais x é igual a 7 vezes 4. 7 vezes 4 são 28. Então, 19,7 mais x igual a 28. Se está mais 19,7, vai passar para o outro lado menos. 28 menos 19,7, 8,3. Tranquilo? Peraí que eu vou copiar, que eu errei essa. Tá bom. Quando puder continuar, fala. Pode continuar. Então vamos lá. Número 7. Júlia, você lê pra gente, Júlia Valeriano? Uma pequena empresa de móveis fez o seguinte levantamento de cargos salários. 4 montadores recebem um salário de 2.400 cada. Dois operadores de corte recebem salários de 1.800 cada. 2 vendedores recebem um salário de 3.100 cada. E um designer recebe o salário de 3.000. Qual é o salário médio desses funcionários? Para fazer o salário médio dos funcionários, vocês têm que perceber que isso aqui é uma média ponderada. Como que eu vou fazer? Ó, 4 vezes 2.400 mais 2 vezes 1.800 mais 2 vezes 3.100 mais 1 vezes 3.000. Tudo isso eu vou dividir pela somatória dos funcionários. No total de funcionário, eu vou ter quanto? 9. Vai dar 9.600 mais 3.600 mais 6.200 mais 3.000. 22.400 dividido por 9 é aproximadamente 2.489. Tranquilo? Peraí, que isso eu não fiz. Quem não fez? Eu, Eu quem? João, Caraca, João Pedro, não fiz porque eu não sabia que tinha. Fiz só 7, até as 7. salário de cada funcionário é 2.500. Salário médio. 2.489. Sonho.
Pode continuar? Pode. Lucas, lê pra gente, João Pedro. Lucas e Bernardo estavam jogando dados neste álbum. Em uma partida, cada jogador lançou 12 dados. Veja na tabela os resultados. Lucas, na região amarela, não teve pontos. Na região vermelha, 5. Na região azul, 5. Na região preta, 2. Na região branca, não marcou nenhum. Bernardo marcou na amarela 1. Na vermelha, 3. Na azul, 4. Na preta, 3. Na região branca, 1. Olhando aí, na região amarela vale 50. Na vermelha, 40. Na azul, 30. Na preta, 20. Na branca, 10. Eu vou lá aceitar, porque parece que tem alguém entrando. Só um minutinho, gente. Bom dia, Carlos Roberto. Tá atrasado. Continuando. Lucas obteve quantos pontos? Vamos lá. Lucas, 5 vezes 40, mais 30 vezes 2, mais 5 vezes 30, mais 2 vezes 20. O total de pontos do Lucas foi 390, tranquilo? Sim. Qual que é a média de pontos de Lucas em cada lançamento? Para saber a média de pontos, é o total de pontos, que é 390, dividido pela quantidade de jogos que ele teve, que foi 12. Então, a média é 32,5. Tranquilo? Sim. Ótimo. C. A média de pontos de Bernardo em cada lançamento foi maior do que de Lucas? Explique sua resposta. Para saber a média do Bernardo, vamos fazer uma média ponderada também. 1 vezes 50, mais 3 vezes 40, mais 4 vezes 30, mais 3 vezes 20, mais 1 vezes 10. Multiplicando, eu vou encontrar 50 mais 120, mais 120, mais 60, mais 10. 360 dividido por 12 vai ser 30. Então, não, pois a média de Bernardo foi de 30 pontos por lançamentos. E do outro foi 32,5. Tranquilo? Oitavo. Sim. Sim. Maria Júlia, 9, vamos. Lê pra gente. Quando o Luiz recebeu sua conta de luz, percebeu que por um problema na impressão, houve duas informações técnicas que acabaram saindo manchadas com tinta. Observe a parte da conta que apresentou esse problema. Só um minutinho, gente. Tem outra pessoa querendo entrar. Bom dia, Giovana Elisa. Tá atrasada. Dá nota dessas pessoas aí. Maria Júlia, você pode ler de novo pra gente, por favor? Quando o Luiz recebeu sua conta de luz, percebeu que por um problema na impressão, duas informações técnicas acabaram sendo manchadas com tinta. Observe a parte da conta que apresentou esse problema. Apesar desse problema, os valores que faltam podem ser calculados utilizando as informações legíveis. Qual foi o consumo de quilowatts-hora nesse período de 30 dias? Olha só, do dia 4/1 de 2019 a 3/2 de 2019. 14.181 kWh foi no dia 4 e 14.278 kWh foi no dia 3. Para saber o consumo, basta diminuir os dois. Eu vou achar 97 kWh, tranquilo? Sim, tranquilo. Sim. Aí a letra B. Qual foi o consumo médio diário de energia da casa de Luiz? Para saber o consumo médio diário, eu vou pegar esse 97 e vou dividir por 30. Porque contou 30 dias. 97 dividido por 30 vai dar aproximadamente 3,23. Tranquilo? Sim. Ótimo. Miguel, 10, por favor. No critério de avaliação de uma escola é atribuído o peso 2 às notas do primeiro trimestre e do segundo trimestre. No terceiro trimestre, as notas em peso 3. Observe uma parte do boletim de escolar de Milena. A. Determina a média final de Milena em matemática e anote no boletim. Olha só, meninos. Sabendo que
as notas do primeiro bimestre têm peso 2, do segundo também, e do terceiro tem peso 3. A Milena, em matemática, 9 no primeiro, 7,4 no segundo e 5,4 no terceiro. Para saber a média final dela, eu vou fazer 9 vezes 2, que é o peso do primeiro trimestre, mais 7,4 vezes 2, que é o peso do segundo trimestre, mais 5,4 vezes 3, que é o peso do terceiro trimestre. Dividido pelas somatórias do peso, 2 mais 2 mais 3. Vai dar 18 mais 14,8 mais 16,2 dividido por 7. 49 dividido por 7 é igual a 7. Tranquilo? Sim, Fizeram isso? sim. Agora, quer saber a nota da Milena no terceiro trimestre em língua portuguesa, sabendo que ela ficou com a média de 7,9. Anote-a no boletim. A média final dela foi 7,9. Eu vou ter que fazer uma equação também de primeiro grau. Ó, a nota do primeiro trimestre, 7,1 vezes 2, que é o peso, mais 6 vezes 2, que é a nota do segundo, vezes o peso do segundo, mais a nota do terceiro eu não sei, x vezes 3, que é o peso do terceiro. Tudo isso também dividido pelas somatórias do pesos, 2 mais 3, que é igual à média final, que é 7,9. 2 mais 2 mais 3 dá 7. Vou multiplicar cruzado. 7 vezes 7,9, 55,3. 7,1 vezes 2, 14,2. Mais 6 vezes 2, 12. X vezes 3, 3x. Vou passar diminuindo do outro lado, vai ficar 3x igual a 29,1. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. 29,1 dividido por 3, 9,7. Tranquilo? Sim, Todos fizeram? sim. Deixa eu ver quem está entrando. Não, ninguém. Vamos lá agora na página 10, que a gente vai falar sobre mediana, moda e amplitude. Simples demais. Simples demais, demais, demais. Carlos Roberto. É mais Começa a leitura pra gente. Apostila, página 10. Não, você vai ver. Você coloca em ordem crescente e vê. Qual que tá no meio? Isso. Oi. Quem tá falando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, tipo, 1, 2, 3, 4. Carlos Roberto. Oi. Lê pra gente, por favor. A letra A. Mediana. Observe o histórico de consumo de água em metros cúbicos de uma residência. Olha, vai de março de 2018 a janeiro de 2019. Dias de consumo, 32, data da leitura, leitura anterior, leitura atual, consumo em metros cúbicos e referência. Lê a letra A, por favor, Carlos Roberto. Escreva em ordem crescente os valores correspondentes às quantidades de metros cúbicos de água consumidos de março de 2018 a janeiro de 2019. Depois, escreva os mesmos valores em ordem decrescente. Então, vamos lá. Façam para mim na apostila. Coloquem esses valores em ordem crescente e decrescente, por favor. 1 minutinho para vocês fazerem. Bom dia, Giovana Alves. Apostila, página 10. Colocaram? Pronto, meninos? Pronto. Vamos lá. Em ordem crescente ficou 10, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22.
Em ordem decrescente, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 10. Tranquilo? Foi isso? O número de valores, a quantidade de valores, gente, é par ou ímpar? Ímpar. São quantos? 11. 11. Qual que é o número que se localiza no centro dessas duas sequências? Olha só, no centro, aqui no meio, ó, 16, tanto em ordem crescente como decrescente, certo? Sim. Esse número é chamado de mediana. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em dois outros com o mesmo número de elementos, ou seja, está no meio. Se observar, o 16 está no meio da sequência, em ordem crescente ou decrescente. Antes do 16 eu tenho 5 números, depois do 16 eu tenho 5 números. Então ele é o termo central. Então mediana é o termo central, certo? Sim. A letra C. Agora observe os valores correspondentes ao consumo dos últimos 12 meses. Agora não tenho 11 valores mais, eu tenho 12, ordem crescente. Ó, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Nenhum desses dois números se localiza no centro dessa sequência. Por quê? Por que nenhum desses números se localiza no centro? Porque a quantidade não é ímpar, gente. A quantidade é o quê? Par. Então, não tem como eu ver o número que está localizado no meio. Tranquilo? Sim. Você responde para mim essa parte aí. Pronto? Sim. Sim. Não, Porém, peraí, rapidinho. vai. Eu só coloquei que eles é par. Certo. Olha só. Existem dois números que estão no centro da sequência. Quais são eles? Vamos olhar essa sequência aqui, ó. Quais são os dois números que estão no centro? O 15 e o 16. Porque antes deles, ó, eu tenho 5 e depois deles eu tenho 5. Então é o 15 e o 16, certo? Certo. A média aritmética dos dois números centrais divide o conjunto dos 12 valores em dois outros, cada um com 6 elementos. Calcule a média aritmética dos valores centrais. Para calcular a média aritmética de 15 e 16, eu vou somar os dois. 15 mais 16, 31. São dois números, vou dividir por 2. Vai dar 15,5. Então, a mediana é 15,5. Então, opa, peraí. Se a quantidade de elementos for ímpar, eu pego o termo central. Se a quantidade de elementos for par, eu pego os dois termos centrais, eu somo e divido por quanto? 2. Por 2. Tranquilo? Sim. Coloque PC aí na explicação de mediana. Mediana é um número que se encontra no centro de um conjunto de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente. Quando o número de valores do conjunto for ímpar, a mediana será o valor central. Quando o número de valores do conjunto for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Certo? Continuando. Júlia Neves, lê pra gente moda, por favor. Modo. Pode continuar a leitura. Seu microfone está desligado, Júlia? Carlos Eduardo, então lê pra gente, por favor. Roupa está na moda. Que música está na moda. Que equipamento tecnológico está na moda. Quando dizemos que alguma coisa está na moda, estamos nos referindo a uma tendência de comportamento de muitas pessoas. Uma estatística, a palavra moda está relacionada
ao dado que aparece com maior frequência. Acompanhe 3 exemplos. Então, Primeiro, peraí. as idades... Pode continuar. As idades das jogadoras do time de futebol da escola são... É para ler? Olha só, meninos. Moda. O que é moda? É o número que aparece com mais frequência. Aí o primeiro exemplo. As idades das jogadoras do time de futebol. As idades são 14, 13, 14, 12, 13, 15, 14, 12, 14, 13, 15, 13, 14 e 12. Pergunta, qual que é a idade mais frequente? Ou seja, qual que é o número que mais aparece? 14. 14. Então, a moda desse conjunto de dados é o número que mais aparece. Então, é quanto? 14, tranquilo? Tranquilo. Dizemos que a idade mais frequente é a moda das idades dessas jogadoras. Segundo, Giovana e Elisa, lê pra gente o segundo exemplo. Observe o estilo musical preferido de um grupo de 10 amigos. Qual estilo musical aparece mais vezes, ou seja, com maior frequência? Pop, jazz, rock, samba, sertaneja, pop, eletrônico, rock, reggae, hip hop. Aí pergunta, qual que é o estilo, os estilos musicais que aparecem mais vezes, com mais frequência? São 2 estilos que aparecem com mais frequência. Quais são eles? O Pop e rock. que aparece quantas vezes o pop? 2. E o rock, que aparece quantas vezes? 2 também, certo? Sim. Quando isso acontece, a gente fala que existe 2 modas. Então, é chamado de bimodal. Quando tem 2 modas, é chamado de bimodal. Tranquilo? Sim. Ótimo. Lucas, lê pra gente no terceiro exemplo. Estas são as alturas dos jogadores titulares de um time de basquete. Que altura é mais frequente? Meninos, 1,70 m, 1,73 m, 1,75 m, 1,71 m, 1,65 m. Algum desses valores repetiu? Não. Não. Então, nenhuma altura é mais frequente do que as outras. Quando isso acontece, dizemos que essa amostra é amodal, ou seja, ela não possui moda, tranquilo? Sim. Coloca IPCI, ó, na definição de moda. É um conjunto de dados. Em um conjunto de dados, moda é aquele que aparece com maior frequência, certo? Agora, um conjunto pode ter uma única moda, mais de uma moda, ou até mesmo não apresentar moda. As medidas de tendência central, média, mediana e moda, procuram representar um conjunto de dados com um único valor. Agora vamos estudar outro tipo de medida, a amplitude. Amplitude. Júlia Floriano, lê pra gente. Amplitude. Para escalar o time titular, um técnico de futebol de salão avalia 2 jogadores para a posição de atacante. Inicialmente, ele observa o número de gols marcados pelos jogadores nas primeiras 5 partidas do campeonato. Luiz, 1, 3, 2, 1, 3. Número de gols por partida. Hugo, 0, 4, 1, 3, 2, número de gols por partida. Determine a média de gols por partida de cada jogador. Determina para mim, gente, a média de gols do Luiz e do Hugo, por favor. Lembrando que média é a somatória de tudo dividido pela quantidade. 1 minutinho para vocês fazerem. Oi. Pronto? Sim. Luiz, vou somar 1 mais 3 mais 2 mais 1 mais 3. Vai dar quanto? 10. 10 dividido por 5, 2. Hugo, 0 mais 4 mais 1 mais 3 mais 2. Vou somar. Vai dar quanto? 10. 10 dividido por 5, 2. Se vocês observar, os 2 jogadores estão com as mesmas condições físicas e com a mesma média de gols por partida. O técnico decidiu analisar outra medida.
Quando as médias são iguais, a gente usa outra medida. Essa medida é a amplitude. O que é a amplitude? Vamos lá. Qual a diferença entre o maior e o menor número de gols por partida de cada jogador? Vamos lá, o Luiz. Qual que é o maior número de gols do Luiz? 3. E o menor? 1. 3 menos 1, 2. Hugo, qual que é o maior? 4. E o menor? 0. 4 menos 0, 4. Você acabou de calcular a amplitude do número de gols de cada jogador em 5 partidas. Então, o que é amplitude? A amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto. Tranquilo, meninos? Amplitude, a diferença entre o maior e o menor valor de cada conjunto, certo? Sim. A amplitude nos dá a ideia de como os valores estão distribuídos em torno da média. Veja como podemos representar geometricamente as quantidades de gols dos dois jogadores. A média, 2. E o maior e o menor, 3 e 1. O esquema anterior indica que em 2 partidas, Luiz marcou 1 gol em cada. E em uma partida, ele marcou 2 gols. Em outras 2 partidas, ele marcou 3 gols. O Hugo, a média, o maior e o menor. Em cada partida, o Hugo marcou uma quantidade diferente de gols. Desculpa, nessa situação, a amplitude sugere que o primeiro jogador foi mais regular do que o segundo, porque as quantidades de gols marcados por eles estão mais próximo da média. Certo? Sim. O que eu quero que vocês façam para amanhã para mim? Apostila, página 14 e 15, do número 1 ao 4. Página 14 e 15, do número 1 ao 4. Exercício sobre média, moda, mediana e amplitude. Certo? Sim. Tranquilo? Sim. Como é que responde? Que horas é a sua aula amanhã? Amanhã eu vou falar agora. Fazer o quê, né? 11 horas amanhã. Tá bom. Ô, mãe, tem aula de mais alguém sem ser do Victor? Eliane. Sempre tem, Pedro. Sempre tem. Infelizmente, né? No mais, meninos, até mais. Bom dia. Até 11h30 eu tô online. Se quiser ir fazendo os exercícios, tirar dúvida depois, certo? Tá bom. Tchau. Pode sair da reunião. Tchau. Tchau. Sara, pode sair da reunião. Sofia gravando. Saiu.